Olá galera, começando mais uma edição do Escolha ou Morre. Dessa vez a gente vai tentar apontar qual a maior derrota da história do Bahia. A gente lembra aqui que a gente vai fazer um passeio em ordem cronológica por alguns jogos marcantes da história do Tricolor de Aço. E se você sentir falta ao fim desse programa de alguma partida, algum jogo que lhe marcou de fato, alguma derrota que fez você sofrer e a gente acabou não deixando aqui, por favor, deixe seus comentários, nos siga também nas redes sociais, nos ajude a produzir cada programa, cada conteúdo que a gente coloca no ar. E a gente aproveita aqui para estender nosso convite à galera de Salvador, principalmente, que está acompanhando esse vídeo, conhecer também um pouco da estrutura do Világio Porto de Galinhas. Costa do Sauípe cansa, né? Costa do Sauípe, tá cansado. Vamos lá para vocês conhecerem a estrutura. E a gente começa essa nossa viagem no tempo pela década de 60, mais especificamente aí 1961. O Bahia, que 2 anos antes havia sido campeão da Taça Brasil, 59, sofre, maestro, uma goleada cachapante, 5-1 para aqueles Santos de Pelé. A porrada foi grande aí, mas essa final tinha acontecido em 59. O Bahia foi o primeiro campeão da Taça Brasil, que foi o campeonato nacional instituído na época pela CBD, a precursora da CBF, para indicar um clube brasileiro na Libertadores, que foi criada em 1960. E o Bahia foi o primeiro campeão nacional e o primeiro representante do Brasil na Libertadores. Mas a vitória do Bahia naquele Santos de 59 já tinha sido uma surpresa. O jogo final foi no Maracanã, inclusive. Aquela final, porém, se repetiria outras 2 vezes. Seriam 3 finais entre Santos e Bahia. E se em 59 aquela geração do Santos, o Brasil tinha sido campeão do mundo, em 58 Pelé já estava despontando, em 61 começa a arrancada que o Santos deu de ser pentacampeão da Taça Brasil. Foram 5 conquistas consecutivas, 2 delas em cima do Bahia. A primeira, com essa goleada, também golearia depois em 63. Mas na pré-produção da gente, a gente acabou optando por 61, porque em 63 o Santos já era o Santos. Assim, já era o Santos de Pelé, podemos dizer assim. Já tinha sido campeão da Taça Brasil em 61 e 62, já tinha sido campeão da Libertadores e do Mundial de 63. Em 63 também seria campeão da Libertadores e do Mundial, ganhou do Benfica no ano, do Milan no outro. Então o Santos e Bahia de 63 já não era parelho. Em 59 ninguém tinha nada, a pioneiro o Bahia surpreendeu. Em 61 é o Santos tentando dar o troco, e aí começa. Em 63 tinha sido uma disparidade muito maior. Eu considero essa de 61, desses 2 vice-campeonatos, que em 2010 a CBF depois equiparou todos ao Campeonato Brasileiro. Então o Bahia é campeão da Taça Brasil com o mesmo peso do Campeonato Brasileiro, o Bahia é bicampeão brasileiro e 2 vezes vice-campeão brasileiro, as 2 sobre o Santos. E as 2 por placares dilatados. Só um detalhe, Cássio, o Santos em momento nenhum Gostei da chance. camisa, viu, Brasília? Gostasse? Gostei. Foi propósito. Olha isso, velho. Momento nenhum deu chance. No jogo de ida em Salvador, dia 22 de dezembro de 61, foi 1-1, mas com 3 minutos Coutinho abriu o placar. O Bahia teve que correr atrás. Em São Paulo, meu amigo, estava um tal de 4-0 com 33 minutos. Tem o que fazer, né? Pelé fez 3 vezes, aos 24 minutos, aos 30 e aos 31. Foi quanto o jogo de ida? 1-1. Ou seja, pelo placar da época não havia saldo, era só ponto. Essa vitória bastava. Nesse caso, o Bahia tem que pelo menos empatar para forçar um terceiro jogo, como foi em 59, ou vencer a partida. Mas com um placar desse, com tanto tempo... Aí para completar, Coutinho fez aos 33 e aos 60, nos acréscimos, Florisvaldo botou um ali para não dizer que foi de 0, né? Bom, nosso DeLorean agora vai para a década de 80. A gente está falando aí de uma partida disputada em fevereiro de 87, mas a gente está falando das quartas de final do Brasileiro de 86. Muito comum. Algo... Não,
Hoje é surreal, mas na época, aquela década, era muito comum acontecer o campeonato terminar no ano seguinte. A bronca é que, nesse caso, nas quartas de final, ainda estava... Geralmente era só a final que chegava. Pois é, então a gente está falando de fevereiro, quarta de final. O jogo de ida na Fonte Nova havia sido 2-2. Confusão em Salvador, carnaval chegando já. Existe, é verdade. Dependendo da... A história da Bahia é marcada pelo carnaval chegando, pro bem e pro mal. Agora você vai ter que falar. Não, porque... Se aqui está falando de uma derrota, ele vai ser eliminado com o Carnaval chegando. E quando ele foi campeão brasileiro, de 88, a final também foi no ano seguinte, foi em 89, com o Carnaval faltando uma semana para começar. Bom, então... Notas que o Carnaval de 86 foi o pior. De 89 foi o melhor. Foi o melhor. De 87, na verdade, foi o... Isso. Então, como eu estava falando, o jogo de ida havia sido 2-2 na Fonte Nova. E lá no Brinco de Ouro, lá em Campinas, o Guarani venceu por 1-0. Uma vitória doída também, né, Rafa? Esse empate da Fonte Nova 2-2 deixava o Bahia com a obrigação de vencer de qualquer maneira. E, meu amigo, chegou lá, a pressão não deu certo, não. E a grande decepção em Salvador é a seguinte. Muitos dizem que esse time que disputou o Brasileiro de 86, que foi a base da equipe de 88, era até melhor do que a equipe que foi campeã brasileira. O grande lamento foi esse, que o sentimento era que se passasse do Guarani, ninguém ia conseguir segurar o Bahia, não. E teve essa decepção. Parece que a gente vai ver aqui ao longo do debate que jogar na Fonte Nova em alguns momentos não é tão positivo, tanto para a vitória como o Bahia, não. Principalmente nessas décadas aí de entre 70 até os anos 90 também. Mas Maestro, não era qualquer Guarani também, né? Não, o Guarani era uma máquina, o Guarani ter sido campeão em 78 e em 86, com Careca. Em 86 ele seria o vice-campeão, levando um gol de Careca no São Paulo, o Carequinha já do outro lado. Naquele Guarani era muito forte, tinha nomes de jogadores de seleção brasileira, só perdeu o título nos pênaltis, em casa, ganhava o Guarani, chegou a ser campeão brasileiro faltando 1 minuto da prorrogação. Até os 119 minutos ele era campeão, ganhava do São Paulo 3-2, levou o gol aos 120 e depois perdeu nos pênaltis. E nesse caso, quando teve esse Bahia e Guarani, não foi considerado um jogo aleatório, foi considerado um jogo de duas equipes que naquele momento tinham força suficiente para disputar o título. E uma curiosidade do Bahia, o que também dá força a essa campanha, é que na década de 80 o Bahia liderou durante 3 anos a média de público do Campeonato Brasileiro. Um desses anos foi justamente 86. Eu estou falando de cabeça aqui, acho que foi 43 ou 46 mil pessoas de média. Meu amigo, é muita coisa. Mas de assim, média? A Fonte Nova na época recebia mais de 100 mil pessoas, mas você tem que tratar que teve jogos menores, mas teve jogos com 80 mil pessoas. Tá falando de média de 40 e tantos mil, pelo amor de Deus. Não, a maior do campeonato. Pois é, assim, somente, não é que tenha sido boa, foi a maior do campeonato. Também isso aconteceu 3 vezes. Aquele Bahia, quando parou ali, e isso que Rafael falou é interessante, sobre a impressão daquele time ser inferior de 88, porque isso também acontece em 90, quando ele cai na semifinal, foram 3 anos, 86 quinto lugar, 88 campeão, em 90 semifinalista, foi em quarto no geral, quando ele caiu para o Corinthians, e a impressão é que aquele time também era bom, tinha 2 jogadores de seleção brasileira, se não me engano, Luiz Henrique, e Charles, que é o atacante, e essa base montada desse período inteiro. Então, na verdade, esse período do Bahia teve o auge do título brasileiro, mas também teve 2 grandes derrotas. Uma delas, a gente escolheu, essa das quartas de final, que o Bahia termina com a 5ª colocação com campanha superior ao do semifinalista. Então, aquilo ali... E outra, 90, quem viu já os outros vídeos, a gente contextualiza muito essas derrotas. Na de 90, nesse caso, o Bahia já campeou em 88. Na verdade, o Corinthians naquele momento é que não tinha título nenhum. Então, essa de 86 é até pior, porque ali o Bahia não tinha o Campeonato Brasileiro propriamente dito como iniciado em 71. Então, quando o Bahia, com aquele time, com aquela campanha, perde em 86, o torcedor não podia imaginar que, quando é que a gente vai ser campeão? Seria 2 anos depois. Mas naquela derrota, não se imaginou isso. Agora a gente chega ao ano de 2003, a gente está em dezembro de 2003, última rodada da Série A daquele ano. O Bahia, que já havia feito um campeonato bem ruim, tanto é que já chegou rebaixado aquela partida, mas Maestro é aquela cereja, né? Você tomar de 7-0 do Cruzeiro em plena Fonte Nova, amigo, é para muito torcedor dormir de cabeça inchada. Né? Vamos lá, aquele Cruzeiro de Alex, treinado por Luxemburgo, tinha sido campeão da Copa do Brasil, é o Cruzeiro da Tríplice Coroa. Ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Ou seja, deixando nessa tríplice coroa, eu acho que na verdade o estadual diminui, porque se... É verdade. Não, se um time ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, já é estrago. É a dobradinha, como se fala na Europa, né? E o Cruzeiro conquistou isso, marcou mais de 100 gols. Alex nesse jogo fez 5.
acho que foi o bola de ouro da competição. Era uma máquina, aquele Cruzeiro era uma máquina de jogar futebol. Se eu não me engano, de Sourinho também. Também. E o Bahia foi uma derrocada gigantesca, porque não é o primeiro rebaixamento do Bahia. O primeiro rebaixamento do Bahia foi em 97. A gente também ponderou na pré-produção, mas a porrada que o Bahia levou aqui, e na sequência do que aconteceu, porque depois que ele voltou ali meio pela janela, assim, não subiu no campo, mas acabou jogando a Copa João Avelange, e depois, quando o brasileiro voltou com esse nome em 2001, ele permaneceu no grupo principal. E nessa volta, esse grupo principal de 2001, o Bahia ficou em 8º lugar. Chegou a jogar as quartas de final contra o São Caetano. Foi a última vez que o Bahia ficou entre os 10 primeiros, até a gravação desse vídeo. Eu costumo dizer isso, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas até a gravação desse vídeo tinha sido a última vez que o Bahia tinha ficado entre os 10. E perdeu no jogo único, 0-0. Mas em 2001, o Bahia também foi campeão da Copa do Nordeste, que é o grande nordestão da história, que é aquele turno único, 15 rodadas, mais semifinal e final. 2001 e 2002 tiveram esses formatos, e o Bahia ganhou as duas edições, as duas maiores edições da Copa do Nordeste. Então, é um Bahia voltando a crescer. Encorpado de novo, né? Porque a década de 90 é toda do Vitória. Vice-campeão brasileiro, semifinalista, Copa do Nordeste, já tinha 97, 99. Então, assim, ali é o Bahia voltando a ter um domínio regional, e aparecendo também no cenário nacional, como teve a boa campanha em 2001, botou até 2 jogadores da bola de prata, o Preto e o goleiro, se eu não me engano, Emerson. Aí, quando chega em 2003, sai do trilho, é rebaixado, foi a primeira edição de pontos corridos no campeonato longo, ou seja, você é rebaixado no campeonato de 46 rodadas. É muita. Vê aí quantos jogos tem perdeu, porque o cara apanha muito para cair, viu? 46 rodadas. Não, são 8 rodadas de pancada, porque você está caindo, você está desabando. Então, nesse campeonato de 46 rodadas, o Bahia desabou e encerrou, já chegou rebaixado, mas a despedida da competição leva um 7-0 dentro de casa. Né? Vai devolver quando? Não devolve, né? Não devolve. Uma configuração dessa é improvável, né? Quantas rodadas mesmo? 46. 46. 24 derrotas. Porra. 92 gols sofridos. Sofreu gol. Se o Cruzeiro marcou mais de 100... O Cruzeiro marcou 102 gols. O Bahia tomou 92. O Bahia ajudou, né? O outro time que marcou, assim, a quantidade de gols que o Bahia sofreu só não foi maior que a quantidade de gols que o Cruzeiro marcou e que o Santos também marcou. O Santos foi vice-campeão, marcou 93 gols naquele ano. E detalhe, no ano seguinte, que foi foram 2 campeonatos com 46 rodadas, aí começou a diminuir. O Santos quebrou esse recorde de gols do Cruzeiro. Passou desse número aí. E com essa queda do Bahia, aí o Bahia vai para 2004 e não volta de primeira. Verdade. E isso vira um problema. Ele chega ao quadrangular final, perde a vaga para Brasiliense e Fortaleza. Brasiliense como campeão da Série B e Fortaleza como vice, ou seja, caiu e lá ficou um tempinho. Que, detalhe, toda vez que você não sobe na segunda divisão, é mais um rebaixamento que você tem. Maestro, e até pegando essa sequência aí que você acabou de destacar, a gente agora vai para setembro de 2005, onde o Bahia perde por 3-2 do Paulista e é rebaixado, do Paulista de Jundiaí, e é rebaixado para a terceira divisão. Bem, ali um clube do tamanho do Bahia cai para a terceira divisão. É meio spoiler, viu? é meio spoiler esse programa, porque... E detalhe, o Bahia não era o time a cair, o time que tinha tudo para cair era o Sport. Só que o Bahia, num jogo da Ilha, poucas rodadas antes, chegou a estar ganhando de 2-0 até os 30 minutos do segundo tempo. Jadilson, né? Aí levou a virada, mas mesmo perdendo em 10, 12 minutos, levou os 3 gols, e mesmo assim... Perdendo esse jogo, recolocou o Sport na briga, mas mesmo assim, a chance de continuar ainda era bem razoável. Mas aí o Bahia não se encontrou mais, caiu para a terceira divisão, junto com o Vitória, um amigo, luta assim em Salvador, rebaixamento duplo da terceira divisão, inédito para os 2 times. Mas o Bahia, campeão brasileiro de 88, o Bahia, que em 2001, como a gente falou há pouco, estava disputando quartas de final do Campeonato Brasileiro, estava ganhando a Copa do Nordeste, o Bi, chegou a jogar os pontos corridos, de repente já está caindo para a terceira divisão, porque depois até não existia nem a quarta. A terceira divisão era... o fundo do poço. Era como a mesma sensação que você tem de disputar a quarta hoje. Não tem mais nada. Depois dali você vira sem série, tipo o distrital de Alifute. Assim, o cara fica desse time. Então, essa derrota do Bahia, essa é uma campanha que, detalhe, demorou muito para curar essa ferida. Porque no ano curou. No ano seguinte, o Vitória subiu de primeira. O Bahia não subiu. O Bahia jogou 2 aninhos de terceira divisão.
E subiu ainda num jogo onde o gol saiu com 200 minutos no segundo tempo contra o Fast, se eu não me engano. Mas assim, o Vitória subiu rápido, foi o vice 2006 e o Bahia ficou lá. Né? Teve que ficar 2 anos em terceira divisão, num momento onde, com o campeonato de pontos corridos, ele caiu em 2005, né? Então em 2006, a primeira e a segunda divisão já tinham 20 times. Foi em 2006, inclusive, a Série B começa a ter esse formato que tem até hoje, ter 20 times, 38 rodadas. É um campeonato rico. Campeonato de cotas, um campeonato equilibrado financeiramente. Já todo assim, transmitido, né? Todos os jogos transmitidos. E nesse momento, porque até 2005, que é esse ano que o Bahia cai, tem quadrangular final, que inclusive é com Náutico, Santa Cruz, Grêmio e Portuguesa. É o quadrangular da Batalha dos Aflitos. E em 2006 é um campeonato maior, extenso. E o Bahia cai justamente no momento onde isso cria. Ou seja, ele vai para um campeonato onde tem 6 jogos na fase de grupos para passar, para de repente ir para... E a turma está jogando 38 rodadas e ganhando mais dinheiro. Então o Bahia entrou num buraco aí financeiro em frente aos rivais regionais, inclusive, que demorou a sair desse buraco. Rafa, a gente está falando de Série B, né? O Bahia caiu para a Série C, então não tem como ser diferente. Mas o fato de o adversário ser o Paulista também dá um peso a essa derrota, né? Dá um peso pelo seguinte, era a final. Pelo que o Paulista era o campeão da Copa do Brasil aquele ano, viu? É verdade. Ganhou a Copa. Era o Mancini, né? Ganhou, não sei se ele estava treinando aí, mas o Santo André ganhou em 2004 e o Paulista de Jundiaí ganhou a Copa do Brasil daquele ano. É verdade. A última suprema zebra da Copa do Brasil. Desde lá para cá não teve mais. Não, teve uma média. Essa foi... Ó, por que eu tô dizendo que é zebra? Olha aqui a tabelinha comigo. Bahia 25 pontos, 7 vitórias, beleza? Aí você olha pro Paulista aqui, 15º, 28 pontos, 7 vitórias. Ou seja, se o Bahia vence... Confronto direto. Tava fora. Era confronto direto, meu amigo. Aí nessa hora que você tem que fazer, ó, tudo bem, o Paulista era campeão da Copa do Brasil, vai ter que botar a camisa para pesar nesse momento. Bom, e agora a gente vai para um combo no ano de 2013, começando pela goleada imposta... Tem gente que bota all-in aqui, viu? All-in, né? A gente vai começar pela primeira goleada imposta pelo Vitória na inauguração da Arena Fonte Nova. Estava por lá, né, Maestro? Eu estava. Cobri pelo Diário de Pernambuco a inauguração, um estádio lindíssimo, assim, considerado um dos estádios mais bonitos da Copa 2014, das arenas construídas no Brasil. E aí eu boto, por exemplo, até a do Palmeiras, vendo pela televisão, a do Grêmio, enfim, qualquer arena padrão FIFA. Um estádio muito bonito, que mantém a aura antiga do Dique do Tororó, da abertura, Dique, né? Daquela ferradura, né? Fiquei na cabine de imprensa, um pouco em cima da cabine de imprensa, um estádio muito alto, tem 3 níveis de arquibancada, deu um grande público, acho que foi perto de 40 mil pessoas, eu estou falando de cabeça. Tendia a ser um jogo equilibrado, mas assim, o Vitória passou o carro. Atropelou. Passou o carro e... Indo e vindo. E assim, goleadas acontecem em clássicos, é algo raro, nesse ano não foi tanto, mas é algo raro em clássico, mas a inauguração fica marcada ali na história. Arena, assim, é o Ananias Parque, como se fala. Assim, exatamente. Pode perder o vídeo, pode até descontar uns 5 anos. Não digo que, sem ser final de campeonato, que o Bahia deixa de descontar uns 5 anos no Vitória, provavelmente pesará menos do que esse da inauguração. Aí você pega lá a Arena, um estádio antigo, gigantesco, um dia que ele parou, foi demolido, reconstruiu um novo, e o novo foi marcado. Não foi por acaso esse jogo, não foi aleatório, esse jogo foi festivo para marcar a inauguração. Aí quando chega, e detalhe, cabia mais. Uma coisa curiosa nesse dia, eu cobri, tem post da época do Diário do Cara no blog que eu faço, outras coisas que eu fiz no dia. O endereço do blog tá aqui, viu, galera? Dá ouviu. Eu vou ver na Analytics se a turma entrou. A turma de Salvador, é a resposta. Detalhe, sei que a bolinha tá lá, que o analista fica mostrando as bolinhas, já a bolinha de Salvador tá inchada. Pronto, eu encontrei... Pub do Cássio, né? Pub do Cássio. Eu encontrei um torcedor do Ipiranga. Santa Cruz? Não, né? O Caparibe tá falando? Não, né? Tá falando do Ipiranga lá, Salvador. 10 vezes campeão baiano. O time de João, né? O time de João de Andrade Neto, que tá por aqui nos bastidores. Assombrando de vez em quando. A camisa lembra muito Penharol, não sei, alguns que o Dortmund tem usado, é amarela, pelo menos aqui eu vi, com listas fininhas pretas, um escudo bem diferente. Aí ele tava lá, eu não lembro exatamente como é a história, ele
Isso, mas rapaz, tá Ipiranga, eles... Nunca ganhei nada aí. Porque os títulos do Ipiranga pararam quando construíram a Fonte Nova. Ele tem 10 títulos, mas assim, se eu não me engano, o último foi 51. É meio que uma lenda lá que coincide com... Acontece também com o Goiânia, lá de Goiás. Quando construiu o Serra Dourada, não ganhou mais nada. Um time que hoje ninguém nem lembra, mas é o 4º time da cidade de Goiânia. Deve ser o time de João também. Deve, provavelmente. Aí esse cara lá disse, não, eu vim pra ver a festa, mas nunca ganhei nada. Eu quero... Aí, o cara na elegância da porra, um senhorzão lá. Aí eu curti, foi o primeiro Bavi que eu assisti e gostei muito. Rafa, mas assim, você gostou, né? Eu gostei. Torcedor do Bahia, um pouco menos, né? Um pouco menos. Rafa, a gente vai para a outra parte desse combo, agora final do estadual, né? Isso não é um combo não, meu amigo, isso é um fatality, meu velho. Porque é o seguinte... A turma tá se recuperando ainda do acidente. Veja só, 7 de abril, essa inauguração. Aí, 12 de maio, primeiro jogo da final, na Fonte Nova novamente. Mando de campo do Bahia. A Bahia, agora eu vou. O que é que o Bahia faz? 3, mas leva 7. Tá. Meu amigo, 1-5, 3-7, 12 gols. 12 gols. Nesse caso, a gente escolheu aí, tá somado. Tá somado. É o combo. Não dá pra dissociar. Meu irmão, vê só. Ninguém tirou mais onda. Ninguém tirou não. Ninguém pode falar nada do lado tricolor o ano inteirinho. Só lá do Rubro Negro tirando onda. Se o cara desse o pio, para aí, amigo, levasse 12 gols em 2 jogos. Porra, muito silêncio, brutal. silêncio. Tanto é que o jogo seguinte, o jogo no Barradão, que deu praticamente o dobro de público, porque na Fonte Nova deu quase cerca de 20 mil, no Barradão deu 30 no jogo de volta. O jogo de volta foi festa. Foi 1-1 e a turma... Quase o dobro, rapaz. Como conta da porra, bicho. Quase o quê? Quase 50% isso. Não, porque quase 50% foi. Mas jornalista, tá tranquilo. 33% a mais. Dia desse eu vi. 39. Desse que eu acompanhei. 50, pô. Não, isso é coisa. Dia desse eu vi Também a não, campanha. cacete. O Flamengo com 10 jogos. O Flamengo tem 10 jogos, aí tinha uma derrota no campeonato. Aí o Flamengo invicto em 9 dos 10 jogos. Ai, não existe. Era dos 14, 3 de 14. Pô. Invicto em 9 de 10 jogos. Entendeu? Mas enfim, vamos lá. Mas é isso, né? Só para lembrar que naquela tarde fatídica do 7-3, os gols foram de Gabriel Paulista, Dinei, Fabrício, Fernandão marcou 2 vezes, Dinei na verdade marcou 3, Max Biancucci e Adriano. Massacre do Vitória, ganhou, não foi revertido. Combo muito forte. Dolorido, né? 12-4. 12-4. Bem, galera, então a gente chega ao fim da nossa viagem no tempo e chegamos também ao momento crucial do nosso programa. Escolha ou morre. Qual a pior derrota da história do Bahia? Maestro Cássio Zirpoli. O spoiler já foi dado, né? Spoiler foi dado e... Spoiler é spoiler. Não trabalha com spoiler. Trabalho. O maestro é craque. Não trabalha com spoiler. Só arremata. Calma. Antes de mais fazer a escolha, a gente tem que dar uma moral. Porque veja só, a gente não... Vitor Tamar. Não é isso? Isso mesmo. Vitor Tamar, assessor do Bahia, que nos ajudou com a produção. Brigadão, cara. Você tem nos ajudado bastante. Pô, eu não consigo ver a torcida do Bahia gostar disso, não. Mas calma. Vitor Vai ter a vitória também. Na próxima das vitórias, calma. Eu não entendi. Parabéns pelo trabalho. Ajudou a gente, né? Não, mas ajudou, pô. Mas um abraço, cara. A gente vinha, tava... Demais, gente boa demais. Mediou o encontro com o Marcelo Santana, a entrevista que a gente fez. Isso. E, inclusive aqui, ó, resultado. A camisa do Bahia tá pendurada aqui no nosso cenário, né? Com maior orgulho, inclusive. Com maior orgulho, verdade. Bem, mas... Arrematando o seu spoiler. Falando de orgulho, a torcida do Bahia não tem como ter em relação ao jogo 2005, que esse programa que a gente vem fazendo é uma série e a gente tenta ser coerente com os argumentos. Onde o momento onde foi mais nas alturas, impediu uma derrota que impediu aquilo, ou uma derrota que fomentou a maior queda, coisas do tipo. E nessa do Bahia, é onde o Bahia foi parar no calabouço. Não existia quarta divisão. Quando o Bahia foi rebaixado para a terceira divisão, o Bahia foi rebaixado porque de pior havia no futebol brasileiro. Se hoje é a Série D, como se o Bahia tivesse caindo para a Série D agora. Não era diferente. Não seria muito diferente, porque os times eram basicamente os mesmos. Eu acho que é até diferente, sabe por quê, Cássio?
Porque existe Pra pior. Pra pior. Você cair pra Série C, a Série C sendo fundo do poço é pior, porque a Série B, como você acabou de destacar, é um campeonato robusto, é um campeonato interessante de ser jogado, é um campeonato que tem todas as 38 rodadas transmitidas. Então, você cair disso aqui para o fundo do poço é mais dolorido do que você cair da Série C. Mas aquela Série B ainda não era isso. Ela se transformou em 2006. Ah, é verdade. Em 2005. Verdade. Mas de qualquer forma já se sabia que em 2006 seria daquela forma. Né? Então assim, sabendo a transformação que teria, o Bahia não só não fez parte disso, como foi parar na Série C, de onde não saiu de primeira. Então, detalhe, a gente fala muito de rivalidade, a gente prometeu a vídeo de esporte Bahia, aquela coisa toda, o maior do Nordeste, o G4 do Nordeste. Esse canal adora uma treta dessa e sempre tem os prós e contras. Essa é uma carta muito contra o Bahia, muito. Toda vez que faz discussão, terceira divisão, jovem. Não tem. Por exemplo, no Nordeste, só Ceará e Sport nunca jogaram. Nunca disputaram a terceira divisão. E chega a ser surreal que o Bahia tenha participado. E de duas, né? Duas. De maneira seguida. Fracassou na primeira e subiu na segunda. Rafa? Tem como escolher outra? Acho que não, né? Acho que tem não. É como vocês já falaram aí, é o fundo do poço. Lembrando que 2005 era para ter sido um ano de total mudança das forças no Nordeste. Por quê? Santa Cruz e Náutico foram para a última rodada da Série B, que depois teve o desdobramento, brigando pelo acesso, e poderia ter caído os três, lógico. Bahia, Vitória caíram, o Sport também poderia ter caído. Lógico, na última rodada só caberia 2 de 3 no caso. Mas foi um ano que poderia ter mudado muita coisa. E infelizmente para o torcedor de Salvador, foi para o Vitória, foi para o Bahia, principalmente o Bahia, que, como o Cássio lembrou, ficou 2 anos na Série C, que naquela época, meu amigo, foi agonia. Eu lembro que quando o Bahia conseguiu o acesso para a Série B, meu amigo, parecia que tinha sido campeão brasileiro novamente. Porque era retornar à vida, assim, o que a gente pode falar. Lembrando que... nesse caso, até é uma lembrança mais triste por causa do acidente que teve na Fonte Nova. Foi o último grande público na Fonte Nova, se não me engano, 59.990. É tipo aquele público que eu acho que não estava liberado dos 60 mil, né? Para dar um público desse aí. Mas o Santa Cruz já teve aquele caso do Betinho, a gente até explicou. O estádio cabe 60.044, deu 60.040. Um estádio que não cabia mais um fio de cabelo. Mas aí nesse caso do Bahia, a fatalidade do acidente que teve na Fonte Nova com a morte de alguns torcedores e que resultou na interdição da Fonte Nova, que depois viraria a Arena Fonte Nova. Mas até o Bahia teve que passar por um calvário para se recuperar. Bom, galera, então isso, aqui pelo menos na nossa opinião, aquele Paulista 3, Bahia 2, é a maior derrota da história do Bahia. Forte abraço a todos, até a próxima, galera. João pipocou de novo, João. Tá confirmado já, pô. Mas tu não dá a tua opinião, não é? Eu confirmei, pô. Ah, tá ok. Um forte abraço a todos, galera. Deixa o Walking Dead lá sozinho, pô. Celso, seu pipoqueiro. Ia falar um negócio aqui, ia falar uma brincadeira de dominó, mas eu vi que não cabia. Falar, tirou o dedo, né? Foi ruim? Foi ótimo.